Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da Confissão de Fé Batista de 1689 e nós prosseguimos então falando acerca dos decretos de Deus. O irmão Hélio já trouxe alguns domingos atrás o primeiro ponto acerca dos decretos. A maneira mais correta de falar é do decreto de Deus, né? O Senhor tem um decreto único, absoluto, universal. E hoje nós vamos dar prosseguimento com esse ponto aqui, preparando esse estudo e lendo e meditando. O Senhor, Ele sempre traz temor para aquele que vai trazer a palavra, mas de vez em quando a gente se depara com algumas coisas que deixam a gente com um temor um pouco maior. E essa verdade é uma verdade que me trouxe um temor muito grande, especialmente porque se existe uma verdade que afronta a minha razão e a sua razão, o meu orgulho, o seu orgulho, é essa. É aceitar o decreto do Senhor nosso Deus, é aceitar o papel dele de Deus Pai, soberano, criador, que tudo faz segundo lhe apraz e que nada deve a nós. O pecado de Adão é querer ser igual a Deus, ou seja, é orgulho. E nós hoje rejeitamos essas verdades exatamente porque queremos ser igual a Adão e somos orgulhosos. Então que o Senhor tenha compaixão de nós hoje. Às vezes os irmãos vão pensar assim, puxa, mas é um tema tão doutrinário, é tão teológico isso, o que isso tem a ver com a minha vida? Meus irmãos, isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua. A doutrina, a boa doutrina, a sã doutrina, ela está no início. Se a gente for ver Atos capítulo 2, quando nós falamos da igreja primitiva, que muita gente fala, vamos voltar à igreja primitiva, vamos voltar como é que era a igreja do Novo Testamento, a gente vai ver que os irmãos ali perseveravam juntos no partir do pão, no templo, nas casas, e eles perseveravam na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos. Uma má compreensão dessas coisas pode levar a gente a erros gravíssimos que vão implicar, sim, na maneira como eu vivo a minha vida e na maneira como a minha prática de vida acaba se relacionando, até o meu relacionamento com Deus acaba sendo prejudicado. São por conta de, às vezes, dúvidas ou má interpretações de uma palavra, muitas vezes. E hoje nós vamos atentar muito para uma palavra, que é a palavra presciência, mas, às vezes, por conta de uma palavra, nós encontramos justificativas, por exemplo, para que aqui na cidade de Londrina, só na cidade de Londrina, haja mais de 750 igrejas. Isso não é estranho? Muitas vezes isso decorre exatamente de falta de discernimento e falta de cuidado com coisas que são muito importantes e relevantes e baseadas na palavra do Senhor. Então nós vamos orar agora pedindo para o Senhor a direção da parte dele. Pai amado, nós queremos te agradecer porque é o Senhor que faz tudo. Nós não somos nada, nós somos pecadores. O Senhor nos deu um novo coração, o Senhor que nos dá entendimento e o Senhor que nos dá compreensão também. Por isso, Pai, eu coloco a vida de cada um dos irmãos aqui e a minha vida, Pai, para que nada que seja dito aqui seja fora dos seus critérios, do seu padrão, da Tua palavra, Pai. Mas que haja discernimento, que haja compreensão, que toda dúvida seja sanada, Pai, na medida que o Teu Espírito fala e ministra a nós, Pai. Que fique claro, que fique absolutamente claro para nós o quanto que o Senhor tem o direito de ser absoluto em Teu decreto, Pai. Que nós possamos amar a Tua soberania e não rejeitá-la com base no nosso orgulho, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Então o texto que nós vamos estudar hoje seria esse daqui. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou poderá acontecer em todas as condições possíveis, Ele nada decretou por causa do seu conhecimento prévio do futuro ou daquilo que viria a acontecer em determinada situação. Meus irmãos, para nós termos uma ideia, primeiramente a gente tem que olhar para o contexto histórico onde essa confissão foi feita. 1689. O que acontece? Nós pensamos que 150 anos antes, mais ou menos, 1517, Martinho Lutero dá início à Reforma Protestante, o marco inicial. Lógico que a gente sabe que isso foi um trabalhar do Senhor já através de muitos outros homens antes de Lutero, mas em 1517 a gente tem aquilo que a gente considera um marco, quando ele prega lá na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, aquelas teses, as 95 teses dele.
A partir daí acontece uma grande revolução, efetivamente, dentro do pensamento teológico. Aquilo mexe com todas as estruturas e muitas pessoas acabam voltando para um estudo diferenciado da palavra ou enxergando a palavra de uma maneira como antes não se estava sendo visto. Isso a gente está falando em 1517. Logo em seguida nós temos, isso vai crescendo, a reforma se espalha por toda a Europa, mas no final já do século XVI, João Calvino surge com as suas institutas, onde ele escreve de uma maneira muito sistematizada acerca daqueles pontos que estavam sendo tratados da reforma. Então, aí alguns anos depois, mas naquele mesmo século. E logo em seguida, dentro desse movimento, que nós chamamos de movimento reformado, nós já vamos perceber que alguns irmãos, algumas pessoas ali de dentro, começam a ficar um pouco preocupadas ou não aceitando de uma maneira plena algumas verdades que foram percebidas ali naquele movimento. E qual é uma das principais delas? Essa questão da soberania de Deus em seu decreto, especialmente no decreto da eleição. Se nós pensarmos naquele momento, a gente percebe ali, século XVI, século XV, XVI, XVII, a gente percebe que naquele momento histórico, isso a gente não está falando só em termos religiosos, a centralidade do homem cada vez vai ficando mais evidente. Nós saímos daquele momento em que Deus era o centro de todas as coisas, uma visão teocentrista da realidade, passamos cada vez mais para uma visão antropocentrista, em que o homem era a medida de todas as coisas. E isso se desenvolve cada vez mais até o dia de hoje. O que acaba acontecendo? Quando esse espírito de mundo entra dentro da igreja, e ele entra dentro da igreja, isso está na sociedade, então nós fazemos parte da sociedade, então isso acaba fazendo parte de nós. Naquele momento, quando isso acaba acontecendo, alguns irmãos começam a se questionar, mas se o homem é o centro de todas as coisas, se o homem é tão importante, o homem de fato é importante, o homem foi feito à imagem de Deus, ele só deixa de ser importante quando você se coloca, compara ele com Deus, aí não há o que se falar. Mas como assim Deus elege? Como assim ele escolhe? E aí, o que eu faço nisso? Qual que é a minha parte nisso? E esses irmãos, então, eles olham para a palavra e eles são confrontados pela palavra, porque a palavra é muito clara, ela é muito óbvia, ela é muito direta. Você pega um texto como Romanos 9, por exemplo, capítulo 9, Romanos 8, 29 também, você fala, como que você vai negar que Deus elege? Mas é aí que está. Apesar de ser óbvio, isso vai de encontro ao meu orgulho, ao meu ego, à minha vontade, ao meu entendimento, eu me sinto diminuído, eu não posso aceitar isso. Então, o que eu faço? Ao invés de me submeter, muitas vezes a minha falta de compreensão a respeito desse tema, porque esse tema não é fácil mesmo, o que eu faço? Eu crio uma nova religião, ou eu crio um novo entendimento e deturpo, muitas vezes, aquilo que é tão claro e que é tão óbvio. E é isso que acontece naquele momento. E aquilo era tão forte, era tão pesado dentro das igrejas, que naqueles momentos foi absolutamente necessário que as igrejas se reunissem, e durante todo o século XVII, desde 1640 até agora aqui 1689, os irmãos se sentavam e se reuniam para criar confissões de fé, o Sínodo de Dort e tantos outros movimentos históricos, que falam, gente, é isso que nós cremos, porque estavam surgindo novas teorias todos os dias. E é muito interessante que se nós pegarmos todos esses textos, grandes textos reformados, e vocês olham, todos eles apontam para a mesma coisa. E nesse texto específico, eu me lembro que a primeira vez que eu li esse ponto, ainda na Confissão de Fé de Westminster, quando eu li a primeira vez, me chamou a atenção. Falei, Senhor, olha só, foi necessário que aqueles irmãos, quando eles sentassem, eles escrevessem de maneira clara, rígida, direta, para que não houvesse dúvida essa verdade a respeito da presciência. E qual que é essa verdade? Deus não decidiu nada baseado no que ele sabia do futuro. Por que esses irmãos tiveram que pôr um ponto só para isso ali no ponto do decreto de Deus? Porque as pessoas estavam pensando nisso. Foi uma forma de amoldar aquela verdade que estava ali nas Escrituras, que Deus elege, com o meu orgulho. Não, mas ele elege e eu não faço nada? Não, irmão, claro, você faz sim. Sabe o que você faz? Como Deus sabia que você iria crer, então ele decidiu te eleger.
aparentemente ficou tudo resolvido. O meu orgulho ficou satisfeito, ou seja, Deus me elegeu porque, no final das contas, eu quis. Então, e eu respeito, então é por isso, eu acredito em Romanos capítulo 9, mas eu sei que Deus me escolheu porque eu criei, então, como eu criei, ele sabia que eu iria crer e ele me escolheu. Vocês percebem que essa inversão aparentemente parece ser uma coisinha tão bobinha, uma questãozinha tão insignificante, gera toda essa divisão dentro da igreja evangélica que a gente vê hoje. Como que isso enfraquece a igreja, enfraquece o seu relacionamento com Deus, te dá um peso, um desespero tremendo, porque isso coloca nas suas costas um peso que você não consegue carregar. Especialmente quando a gente fala de salvação, tanto a nossa quanto de irmãos ou de outras pessoas que você quer evangelizar. Você quer ser o responsável pela salvação deles, você nunca conseguirá. Mas esse tipo de entendimento dá a sensação de que você é o responsável. Você nunca vai conseguir. E aqui hoje nós vamos tentar entender o contexto disso, né? A gente já falou um pouquinho do contexto histórico, como que isso surge. Nós vamos tentar entender o porquê que eles chegam nessa conclusão, baseado em que textos, e qual que é a visão correta, a visão que o Senhor nos dá de maneira muito clara nas Escrituras a esse respeito. Então, aqui, a primeira parte do texto, embora Deus saiba tudo quanto pode ou poderá acontecer em todas as condições possíveis, eu nem vou entrar para a gente discutir e falar, porque isso aqui já ficou muito evidente, a gente já falou muito disso quando nós falamos do capítulo 2 da Confissão de Fé. Lembra, eu já comentei isso aqui com os irmãos, a confissão de fé ela é formada em tal base que primeiro ela joga a base do quê? Escritura. Onde que é a base de tudo? Escritura. Então a gente vai para a palavra, porque Deus se revela na palavra. Segundo ponto, o que ela fala? Deus. Deus e a Santíssima Trindade. Então ali nós aprendemos os atributos de Deus, quem é Deus, como Deus se revela na Trindade, e a partir de agora a gente vai para o decreto. Porque para entender o decreto de Deus, antes eu tenho que ter esse background, esse estudo anterior, ou esse entendimento de quem é Deus. Então, nós já estudamos aqui a onisciência de Deus, a autossuficiência de Deus, a eternidade de Deus, o fato de que Deus está fora do tempo, que Ele é atemporal. Então, todas essas coisas já deixam muito claro para nós essa primeira verdade. Deus sabe tudo o que vai acontecer, em todas as condições possíveis. Nós não podemos ter dúvida alguma disso, porque isso faz parte dos atributos básicos, essenciais, incomunicáveis dele. Então, ele sabe. Ele sabe por quê? Porque ele viu lá na frente? Não, ele sabe porque ele tudo decreta. É assim que ele sabe. É nesses termos que ele sabe. Ele está fora do tempo. Então, não há um depois, um antes ou um agora para Deus. Deus vive num eterno presente. Isso a gente já falou em outro momento. Mas aqui, onde a gente vai focar mais é nessa segunda parte. Ele nada decretou por causa do seu conhecimento prévio do futuro ou daquilo que viria a acontecer em determinada situação. O decreto de Deus, como eu disse, ele é absoluto. E ele é absolutamente independente. Deus não precisou consultar ninguém a respeito disso. Ele não precisou olhar no futuro para saber o que iria acontecer. Quando a gente tem bem claro na nossa mente aqueles atributos do Senhor, isso não parece um tanto quanto óbvio? É óbvio. Como que Deus ele pode ser eterno e não saber todas as coisas, ou depender daquilo que você creria para poder então tomar uma decisão? Fora, meus irmãos, que a primeira falha desse pensamento, sabe qual que é? Ele é ilógico. Aqui eu vou partir para lógica mesmo. Ele carece de lógica. Porque, olha só para a gente fazer uma breve ilustração para vocês entenderem. Porque esse ponto 2 aqui da confissão, ele diz respeito ao decreto da eleição, mas não só ao decreto da eleição, mas de todas as coisas criadas. Então, se eu pegasse um dado aqui, lembra lá Provérbios 22, a sorte lançada no regaço, mas de quem parte de quem que determina, de onde que vem a decisão? De Deus. Se eu lanço um dado, Deus sabe qual vai ser a resposta, certo? Digamos que ele deu 7. Sob essa perspectiva das pessoas que pensam dessa forma, que a confissão de fé está querendo rechaçar e deixar bem claro que isso está errado, eles quereriam da seguinte forma:
No momento que eu jogo o dado, deu 7. Por que deu 7? Porque Deus determinou assim. Ok. Mas a pergunta é, mas por que Deus determinou 7, não 6 ou não 4? Deus determinou 7 porque Ele sabia que quando eu jogasse, daria 7. Olha só. Então, Deus sabe que quando eu jogo vai dar 7, e por isso Ele determina que vai dar 7. Vocês perceberam que a gente entrou num looping? Lembra do Tostines? Não era Tostines? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? E você vai ficar rodando nisso. Isso não faz sentido. Então tá, o que valeu então? No final das contas, quando você faz isso, existe simplesmente o acaso. O que aconteceu foi um acaso. Porque Deus não decidiu porque Ele quis. Ele decidiu porque daria aquele número. Então, meus irmãos, para você crer nessa realidade, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? Rejeitar Deus enquanto Deus. Esse atributo básico da imutabilidade, da eternidade, da presciência de Deus, do conhecer tudo ao mesmo tempo que Deus tem, da eternidade de Deus. Então quer dizer que o irmão que crê nessa forma, ele pensa em tudo isso, ele rejeita tudo isso? Não, ele não tem muitas vezes a noção disso, porque ele não para pensar nisso. Ele não consegue entender que quando ele diz assim, não, eu que decido se eu vou ser salvo ou não, tudo isso está implicado. Ele nunca parou para pensar nisso. Ele nunca parou para pensar nisso. E é por isso que, muitas vezes, em alguns ambientes em que essas coisas são pregadas, a razão, o culto racional e lógico, ele, baseado nas Escrituras e no estudo sistemático e expositivo das Escrituras, ele é rejeitado. Por quê? Porque se a gente parar para ficar perguntando muito, pensando muito, a gente vai começar a pensar demais e não vai dar certo. Mas vocês percebem como carece de lógica esse entendimento? Vamos prosseguir aqui para ficar mais claro ainda. Muitos grupos, então, entendem que o decreto de Deus baseia-se no seu conhecimento prévio. De que forma isso vai estar expresso nas Escrituras? Em qual textos que eles vão se apoiar? A gente vai depois estudar esses textos. Geralmente, eles têm um entendimento que eu considero, e que a palavra, uma exegese mais aprofundada das Escrituras, vai mostrar que um entendimento incorreto a respeito das vezes em que no Novo Testamento aparece a palavra presciência, conheceu de antemão, que Dantes conheceu. A gente vai ter vários momentos que isso está escrito nas Escrituras e eles entendem de uma maneira inadequada, justificando a sua posição teológica em cima disso. E é isso que a gente vai tentar desmontar com base nas Escrituras. Então, Deus baseia o seu conhecimento sabendo o que vai acontecer no futuro. Assim, Deus decidiria quem seriam os eleitos baseado no fato de saber de antemão quem seriam aqueles que o aceitariam no futuro. Para esses grupos, esse tipo de conhecimento é chamado de presciência de Deus. Sob essa perspectiva, no final das contas, quem que decide se vai ser salvo ou não? O homem. Porque Deus ele vai parar aqui e ele está na hora do decreto. Ele para e fala assim, vamos ver se o Marco vai ser salvo. Deixa eu lá ver. Vou lá em 1900 e tanto. Ele aceitou. Volta. Então, Marco, no meu decreto, você é um eleito. Porque eu soube de antemão que em determinado momento da história você iria aceitar a mim. E você iria entender que eu sou o seu Senhor e Salvador. E que por isso, entendam isso, irmãos, também é importante que fique claro isso. Esses irmãos, se você for perguntar para eles, assim, você crê na salvação por obras? Eles falam, de jeito nenhum, eu creio que a salvação é pela fé, mediante a graça, eu creio em Efésios 2, 8 e 9. Eles vão dizer que Deus é que regenera, que Deus é que opera a justificação, certo? O problema está na eleição. Eles vão dizer que Deus fez tudo isso. Ele fala assim, olha, você não tem condição mesmo de se nascer de novo. Deus é que opera isso em você. Mas Deus operou isso em você porque Ele sabia que você iria crer. Olha só que bolo que vira. E, de fato, meus irmãos, por isso que a gente tem que ter misericórdia. Eu vou falar disso mais lá na frente. A maior parte das pessoas nunca parou para pensar nisso e nunca tiveram uma compreensão disso, nunca sentaram para entender e compreender isso. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter misericórdia também. Então, nessa perspectiva, o homem que decide ou não se vai ser salvo, cabe a Deus somente fazer uma coisa: olhar para o futuro, ver se aquela pessoa decidiu ou não segui-lo e simplesmente homologar essa decisão.
Então, vamos ver, ele creu. Então, está eleito. Não, ele não creu. Infelizmente, agora o decreto da reprovação. Você vai. Vocês entendem como isso reduz Deus a simplesmente um mero homologador? O que é homologar? É você concordar com algo. Meus irmãos, eu trabalho lá no fórum. Né? Quando as pessoas fazem acordos, se o acordo tiver com a gente suspeitar de alguma coisa, que está estranho, que talvez alguém está querendo prejudicar alguém, sabe o que a gente faz? A gente rejeita aquela decisão deles. Então, a gente ali, um juiz ele pode rejeitar uma decisão de uma pessoa. E aqui, segundo esse critério, Deus não pode rejeitar a decisão do homem. Ele é obrigado a aceitar isso. Isso sobre todos os aspectos, sobre tudo que a gente já estudou a respeito da pessoa de Deus, e ainda é muito pouco perto do que ele é, que a gente nunca vai conseguir exaurir isso, é muito óbvio e evidente que isso é errado. Isso é totalmente anti-escriturístico, é algo que foge àquilo que está escrito nas Escrituras. Em última instância, a escolha da criatura condicionaria a decisão do Criador. O decreto de Deus, então, ele depende de uma decisão de um homem. Vê como isso é pesado? Mas como eu disse, então eu vou sair julgando todo mundo? Irmãos, muitas dessas pessoas nunca pararam para pensar nisso. Muitas das pessoas que se dizem reformadas também nunca pararam para pensar nisso. Não fazem muita ideia do que está acontecendo. É importante, então, assim, nós, enquanto igreja, temos essa necessidade de entender, de estudar, de compreender e ter o discernimento também que algumas pessoas não vão ter esse nível de compreensão, mas serão salvas da mesma forma porque creram que Jesus Cristo morreu pelos pecados deles. Então, a gente tem que ter esse discernimento, esse cuidado, tá, irmãos? Algumas respostas, eu já adiantei alguma coisa, né? É ilógico, né? Rejeita os atributos do Senhor, mas aqui pontualmente de forma um pouquinho mais resumida. Essa compreensão errada porque vai de encontro a todos os atributos que nós já estudamos, né? Já falei isso. É contrário, absolutamente contrário. Se isso aqui for verdade, então Deus não é onisciente, Deus não é autossuficiente, porque ele depende de outros seres que não ele, né? Rejeita a verdade da depravação total. No final das contas, se você conversar com um arminiano, e aí, por exemplo, os arminianos creem dessa forma, mas eu falo, não é assim, o homem não é tão mal assim que ele não possa ter essa compreensão, ele tem um pouquinho... Irmãos, a palavra é clara. Leiam Romanos capítulo 3, o capítulo todo, né, a primeira parte. A palavra é clara que nós não temos condição de nos achegar a Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se nós nos achegamos, foi porque Ele nos chamou primeiro. Foi Ele que me escolheu. Todos nós aqui, todos aqueles que creram efetivamente, foi por isso. Quando eu digo que, no final das contas, Deus decide baseado naquilo que eu decidi, o que eu estou dizendo? Que eu, no final das contas, tomei a decisão. E se eu tomei a decisão, então, no final das contas, eu não sou mesmo tão mal assim. E às vezes parece que é bom, né? Eu falo assim, nossa, mas eu acho que eu não sou tão mal assim. Meu irmão, se você não fosse tão mal assim, Jesus Cristo não precisaria ter morrido numa cruz para te salvar. Você entende isso? Então, se você for lá na cadeia, tirar alguém da cadeia que foi preso lá simplesmente porque estava jogando o jogo do bicho, possivelmente o juiz vai dar lá uma fiancinha lá de R$200, R$300 e você libera essa pessoa. Porque é uma coisa pouca, pequena, de baixa importância. Agora, para eu e você ser salvo, Deus, na pessoa do seu filho, precisou morrer numa cruz. Agora, imagina o tamanho disso, irmão. Para que seja algo que, se eu decidir, eu posso ou não posso ser salvo ou não. Então, eu sei que são verdades que afrontam o nosso orgulho, mas elas são verdades bíblicas. Isso é Deus se revelando. Tá? E ver como... uma das coisas que mais me incomodam também nesse posicionamento... Sempre quando você tem uma premissa, você tem uma hipótese, você pensa em algo, você tem que testar essa coisa em todos os aspectos possíveis, inclusive nos extremos. Eu fico pensando, bom, se no final das contas Deus, ele olha lá na frente para ver se a pessoa foi salva ou não foi salva, certo? E depois ele salva, e depois ele fala, ele creu, então eu vou o eleger, e aí meu filho morrerá por essa pessoa, isso significa que existia uma hipótese real de que nenhuma pessoa aceitasse. Não existe essa hipótese? Porque depende da pessoa, não depende? Então, existiria uma hipótese, é lógico que estatisticamente ela é pequena, mas ela existe, de que Jesus Cristo poderia ter morrido na cruz por nada. Por nada. Porque e se ninguém aceitasse ele?
Não depende, não é Deus que escolhe, é a pessoa que escolhe. E, na realidade, nós sabemos que se fosse depender de nós escolhermos, ele teria morrido em vão. Porque nenhum de nós escolheríamos. Nós continuaríamos como porcos imundos no meio da sua lama e comendo lavagem o resto da nossa vida. Porque essa é a nossa natureza. E é por isso que é necessária uma mudança de natureza, um novo coração, e não simplesmente uma lavagem exterior. É algo muito mais profundo que isso. Então, esse pensamento rejeita também essa verdade de que o homem ele é incapaz de encontrar Deus. Ele tem que ser encontrado por Deus. E por último, e aqui a gente aponta para a palavra de maneira mais clara e evidente, é absolutamente contrário à palavra de Deus. Quando nós vamos ler alguns textos da palavra aqui, eu poderia ter colocado, eu tinha colocado muitos outros, eu coloquei só alguns que são muito evidentes. É difícil. Como é que você vai olhar isso e falar uma coisa contrária? Não tem muito o que fazer. Salmo 139, esse aqui é talvez o salmo que eu mais gosto, assim, ou um dos textos bíblicos que mais o Senhor tem falado comigo, desde quando Ele me alcançou. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Queridos, esse salmo, esse versículo 16 do Salmo 139, essa parte final, por si só, ela simplesmente é a base para esse texto que eu li do decreto, sobre o decreto de Deus. Quando nenhum deles havia ainda, ou seja, Deus não foi olhar lá na frente, todos os seus dias estavam escritos e determinados. Como que você rejeita isso? Não, mas isso é um texto sozinho, lá do Velho Testamento. Não, não é. Tem vários textos assim. E aqui a gente vai para o Novo, então. Aí esse aqui dá até... Assim, não dá nem para explicar, né, irmãos? Romanos capítulo 9. Eu não pus todo o texto, mas aqui alguns pontos, alguns dos versículos ali que eu citei. Falando de Esaú e Jacó, nós conhecemos a história. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Mais claro que isso, possível, né? Não por obras, mas por aquele que chama. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E ele tem misericórdia de quem? De quem ele quiser ter misericórdia. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Mas, Danilo, você me ofende. Eu sei, irmão, ofende mesmo. Ofende porque isso vai totalmente de encontro ao meu ego inflado, e esse ego inflado é da minha natureza. Adão tinha um ego inflado e por isso ele pecou. Então, eu tenho um ego inflado e por isso que eu peco. Isso aqui me confronta, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar. Meu irmão, você pode até ter lutas quanto a isso, certo? Você pode até ter dificuldades em compreender essa verdade, mas se isso acontece com você, não a rejeite. Compreenda que mesmo você tendo dificuldade, você pode pedir ao Senhor a capacidade, o discernimento, e mesmo porque você só consegue se Ele te dá isso, você nunca vai conseguir sozinho para compreender isso. A mesma coisa quando a gente falou semanas passadas sobre ansiedade, falou a questão da alegria, por exemplo. Senhor, eu não sou alegre. Eu não tenho alegria. O Senhor me fala, alegrai-vos, alegrai-vos, eu digo alegrai-vos. Eu não consigo. Pede para Deus. Não é porque você não consegue, ou você não tem compreensão, ou você não está conseguindo, que você está eximido dessa responsabilidade. Então, o que eu faço? Eu olho para isso, irmão, e falo, Senhor, eu sei que está escrito, eu sei que o Senhor está certo e eu estou errado, mas eu não consigo entender. Talvez, se nós tivéssemos essa postura um pouco mais humilde, de se quebrantar diante do Senhor e pedir para Ele a compreensão dessas coisas que são tão altas e tão sublimes, nós poderíamos superar essas disputas e essas lutas. O problema é que isso aqui vai de encontro a mim. Eu não vou mudar. Então, Ele que mude. O texto que mude. Eu vou procurar uma igreja que aceite do meu jeito. Eu vou pensar um pensamento que pense da forma como eu penso. Entendam isso, irmãos. Eu não estou dizendo que essas verdades são simples, são fáceis. Como eu disse, elas são absolutamente contrárias à nossa natureza, aquilo que nós somos. É por isso que a gente precisa dele. Deus precisa tratar o seu e o meu coração para que nós um dia possamos, se for da vontade dele,
ter graça para compreender isso. Eu preciso ter uma compreensão absolutamente exata de eleição, de decreto, de predeterminação e de presciência para ser salvo? Não. Você precisa crer em Cristo, crer que Ele morreu na cruz, no nosso lugar, saber que você se reconhecer enquanto pecador, miserável, que merecia o inferno que você é, entender que você precisa dele, entender que um dia ele te chamou, que na cruz ele morreu no seu lugar. Se você crê nisso, isso vai te levar para a glória. Você não precisa ter uma compreensão adequada de todos os pontos da reforma e das confissões batistas. Isso não é necessário. Quantas e quantas pessoas morreram sem saber dessas coisas? Sem saber, por exemplo, morreram antes mesmo de ter pensamentos tão claros a esse respeito. Pessoas simples, pessoas humildes, que nunca pensaram a respeito disso e são irmãos na fé. Então, para essas pessoas, nós temos que saber que elas estão nas mãos do Senhor, se elas creram, elas serão salvas, glória a Deus por isso. Agora, se você está sendo confrontado com isso, se isso está te levando a pensar, parar e meditar, e se isso mexe com você e você não consegue entender, então isso está sendo tratado com você. Isso aqui não é para ficar julgando. Ele não creu, então ele vai para o inferno. Não, isso é com você, trate você. E se você não está entendendo, busque ajuda, leia, existem muitos bons livros, pesquise, pergunte. Mas, acima de tudo, meu irmão, coloque nas mãos do Senhor. Porque só Ele vai conseguir, só Ele pode quebrar esse coração duro, pesado, casca grossa aí que eu e você temos. Outra forma não teria. Especialmente para algo aqui que vai totalmente de encontro à nossa natureza. Porque tem muitas coisas que estão nas Escrituras que são senso comum. Por exemplo, tem que ajudar os pobres. A palavra diz isso. As viúvas, os órfãos, ela diz, mas todo mundo diz isso. Então, isso é fácil de aceitar. A gente tem que exercitar o perdão, mas todo mundo mais ou menos diz que a gente tem que exercitar o perdão. Não pode matar, todo mundo diz que não pode matar, mas aceitar isso daqui, não. Isso aqui é totalmente contramão do mundo. Então, se o Senhor não quebrar você, sua mente, seu entendimento, teu orgulho, você não vai conseguir compreender isso. E aqui, por que é tão importante a gente entender essa palavra presciência, ou dantes conheceu, ou de antemão conheceu? Porque os partidários desse entendimento aí de que Deus ele sabe as coisas antes e por isso ele decide como decide, eles apontam para esses textos para justificar a tese deles. Mas o que a gente tem que entender? Primeiro, pré-conhecer. Então, antes a gente vai entender o que é conhecer. E o que conhecer significa na Bíblia, especialmente quando está dizendo em relação de Deus para pessoas. O senso comum da palavra conhecer, o senso comum eu falo, a maneira como a gente usa a palavra conhecer no nosso dia a dia, ela é muito diferente da forma como usualmente ela é usada nas Escrituras. Então, o que para mim e para você é conhecer? Conhecer é saber que algo existe. Então, você conhece o seu Antônio? Você, o Antônio, é o pai do fulano que veio uma vez. Eu conheço, eu sei quem é. Eu conheço. Então, o conhecimento ele tem na maneira como nós usamos no nosso linguajar diário. É uma palavra que significa isso. Eu sei que existe. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que, via de regra, quando ela se trata de Deus falando com pessoas ou em relacionamentos, ela não tem essa conotação. Ela não significa um mero sei quem é. Ela significa relacionamento, comunhão, amor. Vamos ver alguns textos aqui? Aqui, primeiramente, eu estou usando uma citação aqui do irmão Pink. Olha o que ele vai falar. O que significa a palavra conhecer nas Escrituras? Significa considerar com favor, com cuidado, com amor, denotando, significando, não uma mera cognição. O que é cognição? Conhecimento. Não é simplesmente esse conhecer, eu sei quem é, eu conheço. Não é isso. Mas sim afeição, amor, relacionamento por aquele objeto, por aquela pessoa. E aí ele vai dar alguns exemplos aqui do Velho Testamento. Te conheço por nome.
lá em Êxodo. Esse conhecer, eu sei quem é, Felipe, não é? Não é isso. Eu te conheço, eu sei quem você é. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Então significa que antes desse dia que eu vos conheci, Deus não sabia quem eram aquelas pessoas? Vocês entendem? Porque se fosse nesse sentido de conhecer que a gente usa, Deus então não sabia quem eram aquelas pessoas antes desse dia. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Jeremias. E aqui Amós 3:2 é bem interessante. De todas as famílias da terra, olha como fica claro, a vós somente conheci. Se eu fosse usar a palavra que o significado que nós hoje damos para a palavra conheci, por exemplo, para esse texto de Amós, o que então a gente queria dizer? Deus só conhecia e sabia quem era aquele povo lá dos hebreus. E o cananeu? Esse eu não conheço, não sei quem é. Quem que é aquele? Não sei. Vocês entendem? Ficou claro aqui como que a palavra conheci significa aqueles que eu escolhi amar, que eu escolhi relacionar, que eu escolhi ser meu. Tanto é assim, o irmão Pink não quis usar esses como exemplo, mas na Bíblia, sempre quando a gente fala de relacionamento conjugal e sexual, via de regra se usa qual termo? Conheci. Né? Então, Abraão conheceu Sara. E ali não é conhecer, oi, bom dia, boa tarde. Não, eles se casam e eles vão para a tenda e ele conhece ela e ela engravida, não, só depois. Mas Adão conheceu Eva e por aí vai. Porque conhecer tem esse sentido de você relacionar, de você escolher, de você ter comunhão, de você, não vou falar muito se tornar um, porque isso é mais o conceito do casamento, mas você ter comunhão com aquele ser, com aquela pessoa, com aquela coisa. No Novo Testamento é a mesma coisa, olha só como ele prossegue. Mateus, Jesus falando, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Isso ele está falando para aqueles que vão para o lado esquerdo. Como assim? Então Deus não sabe quem é o ímpio? Como que é o nome dele? Não, ele sabe exatamente. Mas nesse contexto de conhecer que nós estamos falando, não. Ele nunca amou, escolheu e relacionou com aquelas pessoas. Ele sabe quem são, ele criou elas. Mas não nesse contexto que a gente está falando aqui. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu conheço, eu amo, eu chamo elas pelo nome. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ele não conhece os outros também? Claro que conhece, mas não nesse sentido bíblico que a gente está usando. Ele sabe quem são, ele cria. Inclusive, a vida dessas pessoas também está determinada debaixo do decreto de Deus, que foi feito de uma vez só lá na eternidade. Agora, por que eu tive que falar antes de conhecer? Porque esses irmãos, esse entendimento incorreto e inadequado das Escrituras, ele se baseia no fato de que, às vezes, que na Escritura está escrito que ele pré-conheceu, em que ele teve pré-ciência. Pré-ciência é pré-conhecer. O que ele conheceu de antemão, o que ele conheceu dantes ou antes, eles aplicam para que sentido? Não nesse sentido de você relacionar, de você amar, de você escolher, de você ter comunhão. Mas eles aplicam no sentido, eu te conheci de antemão, então eu sabia que você iria ser salvo. Eu sabia que você iria fazer algo. Eu te convidei para ir à minha casa porque eu sabia que você iria aceitar. Eles usam nesse sentido. Vocês veem como faz toda a diferença? A palavra conhecer aí faz toda a diferença na maneira como você enxerga as coisas? Vamos lá. Analisando algumas das passagens do Novo Testamento, então, percebe-se o quê? Que elas não se referem à percepção de eventos que ainda não aconteceram, mas sempre ao conhecimento de pessoas. A essa relação que eu falei atrás, esse conhecer, dessa intimidade, dessa comunhão. Olha o que Pink fala. Pessoas é que Deus declara que de antemão conhece, e não as ações dessa pessoa. Então, sempre quando Deus fala que eu te conheci de antemão, Ele não está falando assim, eu sei o que você iria fazer, eu sei como que você iria reagir, e por isso eu te chamei. Não. Ele disse, eu te conheci de antemão, isso significa que eu te escolhi de antemão. Eu tive comunhão com você de antemão. Eu te amei de antemão. Então, é isso que a gente tem que entender. Alguns textos.
E esses são textos que os irmãos, os arminianos e as pessoas que têm esse entendimento acabam usando para se justificar. Eles vão dizer assim, Romanos 8, 29, ele vai falar o quê? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E por isso eles foram predeterminados. Porque Deus dantes conheceu, ou seja, ele foi lá e viu o que o Noé ia fazer lá na frente e por isso o escolheu. Não. Esse entendimento é inadequado. Ele não bate com o uso da palavra nas Escrituras. Por quê? O que ela implica dizer? O que dantes conheceu é o que eu antes amei, o que eu antes escolhi, o que eu antes tive comunhão, tive relacionamento. Então, o meu amor a Deus é o quê? Uma decisão minha? Não, foi Deus que de antemão me amou, me conheceu e me elegeu. Não é o inverso. Ele não me elege para depois, porque ele sabe que eu fiz algo. Vocês entendem como uma palavra, às vezes, pode dar essa diferença que a gente vê, uma falta de discernimento tão grande no meio do povo de Deus? E outra coisa, só para ficar claro, tá, irmãos? Aqui a gente usou presciência, dantes conheceu, que antes conheceu, mas se a gente for para o grego, basicamente é a mesma palavra. É que no português, como o português tem muitas variações e formas, então os tradutores, eles às vezes colocam como presciência, dantes conheceu, ele coloca de outras formas, mas no grego basicamente é uma palavra só com poucas variações. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo que, aqui é a mesma palavra, antes conheceu. Para aqueles irmãos, eles vão dizer assim, não, esse antes conheceu é porque ele sabia que esse povo iria aceitar Jesus. Não. Esse antes conheceu é porque antes ele amou, escolheu e elegeu. Outro texto que eles usam muito. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus sabia que o irmão iria crer no Evangelho e por isso ele escolheu. Também não é isso. Nós somos eleitos porque Deus, de antemão, ele nos amou e nos selecionou e falou, esse está eleito, esse eu quero porque eu o amei e eu o conheci. Por quê? Mas não tem porquê. Por que ele escolheu eu e não escolheu o outro? Aí é com ele. Muito de toda essa discussão que se existe em cima desses textos baseia-se muito em cima do quê? No fato das pessoas não conseguirem aceitar o decreto de Deus porque eles não conseguem encontrar uma lógica no decreto de Deus. Mas por que foi A e não foi B? Isso aí não cabe a nós discernirmos. Isso aí está nas mãos do nosso Senhor. Olha aqui esse irmão Gary Marble, ele tem um comentário sobre essa confissão de fé. Ele diz, e aqui é bem interessante, é crucial notar que nessas passagens não é algo sobre os eleitos que é conhecido de antemão, mas eles mesmos, os eleitos, são conhecidos de antemão. Aqui nos lembramos de que o termo conhecer na Bíblia frequentemente traz consigo a ideia de amor. Assim, a presciência em todas essas passagens que eu citei, que as pessoas dizem que é a respeito de coisas que eu vou fazer lá no futuro, contém a noção do quê? De amor relacional, distintivo. O irmão Pink vai colocar isso aqui de uma maneira bem clara também. Deus conhece de antemão o que será porque ele decretou o que há de ser. Portanto, afirmar que Deus elege pessoas porque as pré-conhece é inverter a ordem das Escrituras. É pôr o carro na frente dos bois. A verdade é essa. Ele as pré-conhece porque as elegeu. Isso retira da criatura a base ou causa da eleição e a coloca na soberana vontade de Deus. Deus se propôs a eleger certas pessoas não por haver nelas ou por proceder delas alguma coisa boa, quer concretizada, quer prevista, mas unicamente por seu beneplácito. Ele as pré-conhece porque ele as elege. Ele não as elege porque elas iriam fazer algo que seria do agrado deles. Ele as elegeu porque ele as amou de antemão. Ele as pré-conheceu e por isso elas foram eleitas. E aqui outra coisa que machuca os corações mais sensíveis. Isso retira da criatura a base ou causa da eleição e coloca onde? E nós temos que obedecer e amar isso, irmãos. Tá? E aqui a gente vai
uma aplicação um pouco prática, mas vamos aplicar isso, porque toda doutrina é prática, eminentemente prática. A primeira, basicamente, está e eu quero que, assim, como eu disse, irmãos, lá no começo, meu temor é qual? Vocês perceberam, é um tema intrincado, complexo e que afronta demais o nosso ego. Então, se vocês se sentirem afrontados por isso, se coloquem diante do Senhor, diante desses textos, e meditem neles. Não pense que é uma coisa minha, ou do Marco, ou da igreja, ou de Calvino, ou de qualquer... Esqueça tudo isso. Esqueça Calvino, esqueça Danilo, esqueça Marco. Mas leia Salmo 139, leia Romanos, o livro todo, se possível, mas leia o capítulo 9 de Romanos. E você vai perceber que, por mais que você não compreenda, por mais que você lute, é muito claro, é a vontade do Senhor. É o decreto dele, é algo que nós temos que entender, certo? E eu gostaria que esse texto, talvez, que esse estudo ajudasse você a compreender de uma maneira mais clara na sua mente, de que forma, por que se construiu toda essa visão teológica, da onde que ele veio, por que ele é do jeito que ele é, quais são as bases teóricas dele e por que nós a rejeitamos de uma maneira muito peremptória, muito clara. Tá? O primeiro ponto é esse. Aqui é uma questão mais pastoral para você, irmão, que pela graça do Senhor já compreendeu essas coisas. Você já entendeu a soberania? Sim. Você se alegra no decreto? Sim. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas se é assim, então não se ensoberbeça. Não se ache melhor que ninguém. Não saia por aí julgando as pessoas que ainda não tiveram uma compreensão disso como se elas fossem não salvas ou não eleitas. Sabe por quê? Porque no final das contas, isso aqui falo para mim, tá, irmãos? Eu não estou apontando para ninguém, não, é para mim. Quem é, Danilo, que te fez sobressair? Tá, você entendeu os decretos, você aceita? Glória a Deus, parabéns. Só que, o que você tem de bom que você não recebeu do alto? Foi você que conseguiu descobrir isso sozinho, na sua inteligência, capacidade, lendo os livros, você conseguiu entender isso? Se eu entendi isso, quem que me deu essa compreensão? O Pai. E se o Pai me deu, como que eu posso me orgulhar e me ensoberbecer baseado nisso? Se recebeste, por que te vanglorias como se não tivera recebido? Então, olha só. Eu não entendo, aí Deus vem e me dá graça e eu começo a compreender. Aí falo, como eu sou capaz e inteligente. Você não compreendeu ainda? Tolo. Nem crente deve ser. Cuidado com isso, irmãos. E isso é uma exortação especialmente para irmãos reformados. Eu já fui um jovem que não era nem cristão e já me tornei, eu conhecia o Senhor na fé reformada já. O fato é que quando isso acontece, a fé reformada ela é tão baseada nas Escrituras, ela é muito baseada nas Escrituras. Você vê que não tem muito para onde fugir. Você pode até não gostar, mas está baseado. E que você fala, nossa, isso é tão lógico, é tão óbvio, é tão claro, como é que tem alguém que não entende ainda? Aí você sai querendo falar com todo mundo. Acho que muitos aqui já passaram por isso. E aí a gente vai perceber que Deus tem tempo. Deus ele trata com o meu orgulho, com o orgulho de outros. Ele trata cada qual no seu tempo. Teve até uma ilustração que eu ouvi de um irmão, e infelizmente eu não vou lembrar que o irmão que disse isso. Eu acho que foi o irmão Francis Schaeffer, que eu li, mas não tenho certeza, pode ser de outro. E que ele vai dar o exemplo do seguinte sentido. Se você pegar um prato de arroz, feijão e ovo, igual, 2 pratos exatamente iguais, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e ovo, e eu der para 2 pessoas, uma dessas pessoas é totalmente analfabeto, pessoa simples, humilde, que sabe que aquilo é arroz, feijão e ovo. O outro é um PhD em nutrição. Ele olha aquilo e ele fala, é proteína, é tanto carboidrato, é tanta vitamina, é tanto isso, é tanto aquilo. Eu sei que quando eu alimentar disso, isso vai ser quebrado de tal forma, em tal local, por tal enzima. Ok. Ele sabe tudo, só de bater o olho. E os dois olham aquilo. Um faz aquela análise toda rebuscada. O outro olha e fala, eu estou com fome. Os dois comem. A hora que eles terminam de comer, quem que saiu mais nutrido? Os dois foram nutridos iguais, a comida é a mesma, certo? As pessoas comeram, ambas comeram, foi a mesma quantidade de calorias, a mesma comida, tudo idêntico.
Só que um não tinha muita noção do que estava comendo. O outro sabia explicar exatamente o porquê, o quando, o quanto, o onde, para onde, de que forma que isso vai me ajudar ou não vai. Dentro da igreja, meus irmãos, nós temos pessoas que são assim. Por que nós temos parábolas como as dos talentos? A pessoa que tinha um talento, ela era menos crente, ou Jesus morreu menos por ela do que a que foi dado 10 talentos? Não. Todas eram cristãs, todas eram crentes, todas representam pessoas que creram no Senhor Jesus. Mas para alguns foi dado 1, para alguns foi dado 5, para alguns foi dado 10. Então a gente tem que entender isso, respeitar isso. Eu não posso sentar aqui e ficar, por exemplo, eu devo ler e conhecer a biografia dos grandes homens de Deus, porque isso me ajuda na minha caminhada, mas se eu chegar aqui e falar assim, os irmãos dessa igreja não são como os fiéis da igreja de Richard Baxter lá dos puritanos, vocês são tudo aquém deles, vocês não... Eu estou agindo de maneira temerária, porque Deus e eu não estou aqui para comparar ninguém com ninguém. Eu estou aqui, se for o caso, para eu olhar para mim mesmo e ver aquilo que eu posso melhorar, dados os talentos que o Senhor me deu, e buscar agir nisso de maneira humilde e dependendo totalmente do Senhor nisso. Tá? Então, muito cuidado, muita humildade nessas coisas, tá, irmão? E por fim, e aqui é o maravilhoso. Irmãos, essas verdades sobre decretos, elas servem muito, mas muito, para dar consolo. Para dar consolo. Então, quando você olha para a palavra e lê um salmo como o Salmo 139 que eu citei, talvez seja um dos versos que eu mais citei para mim mesmo durante toda a minha vida. Quando tudo está de cabeça para baixo, virado, e dor, e sofrimento, e você não está entendendo nada, mas você para e pensa, mas Senhor, cada dia meu foi escrito e determinado quando nenhum havia ainda. Não tem acaso na minha vida. Não tem acaso na minha vida. O decreto da eleição, meus irmãos, não é para ser pedra de tropeço para nós, mas é para ser objeto de segurança, paz, tranquilidade, porque ele aponta para quem? Para o Pai. Na pessoa do Filho que chamou eu e você. Porque se não fosse assim, e vocês sabem que todos aqueles que têm dúvidas a esse respeito, o desespero que vivem, se são crentes verdadeiros que não têm certeza de salvação, que sofrimento, que dor, que medo que essas pessoas passam e carregam em suas costas, sem saber se amanhã elas estarão salvas ou não estão, sem saber se aquela pessoa que eu amo tanto e que eu estou tentando evangelizar há tanto tempo, e eu olho para ela e não coloco em Deus, na soberania dele, a eleição daquela pessoa, mas coloco, será que ele vai para o inferno porque eu não soube falar direito do evangelho? Eu estou falando faz 20 anos, ele não entende, a culpa é minha, se ele morrer ele vai para o inferno por minha causa. Meus irmãos, vocês sabem disso, eu sei disso, pessoas sérias, comprometidas com Deus e que não têm uma compreensão disso, vivem uma vida de desespero, porque elas colocam em si um peso que é de quem? Qual é a únicas costas que podem suportar esse peso, esse fardo? Só o do Pai. E ele suportou totalmente. Então, meus irmãos, não olhem com raiva ou com chateação para essas coisas. Olhem com amor. Entendam que para isso eu preciso me quebrantar? Preciso, mas eu vou me quebrantar diante do Pai. Pede ajuda para Ele. Pede para que Ele te faça compreender, porque essas palavras, eu garanto para você, elas vão te trazer consolo e paz na hora da tribulação. Não vai ser palavras de vitória. Amanhã eu vou fazer um exame. Não, glória a Deus, você vai ser curado. Você está curado em nome de Jesus. Isso aí pode até resolver na hora até resolve. Não, você vai estar curado amanhã. O resultado do exame vai ser bom para você. Pode até ter que dê certo uma vez ou duas. E na terceira, quando der errado, o que acontece? Desespero. Não, eu sei porque deu errado. Porque o irmão professor ali, deu aquela profissão positiva boa ali, mas depois eu desobedeci numa coisinha, eu acho que foi isso. Ou depois, não, eu sei que ele estava em pecado, foi por isso. Olha que nó que vira na cabeça da pessoa. Esses nós, sabe por que Satanás ama tanto esses nós? Porque quando você fica pensando muito nisso, será que o Danilo falou alguma revelação especial para mim hoje? Será que não deu certo porque alguém fez isso ou fez aquilo hoje? No momento que você está pensando nisso, irmão, sabe em quem que você não está pensando? Em Cristo.
você não está olhando para Cristo. Você está olhando para você, para a circunstância, para pregador, para a palavra, para a manifestação espiritual, para choro. E essas coisas não vão trazer o consolo real e verdadeiro. Só nosso Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, que se relaciona conosco diariamente, todos os dias, que renova suas misericórdias todas as manhãs, é que nos fazem fazer isso. Amém?